Olá, boa tarde. Começando aqui mais uma análise política semanal com Rui Costa Pimenta, aqui na TV 247. Hoje um pouquinho atrasado, 6 de abril, 4 horas e 5 minutos. Boa tarde, Rui. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. E você? Tudo em paz. Mais ou menos, né, a gente está estamos sob ataque, sofrendo um ataque hacker pesadíssimo. Estamos investigando. Mas vamos... É o famoso ataque DDoS, né? Eles põem lá milhões de requisições sobre um servidor e conseguem temporariamente retirar alguns sites. Parece que o DCM estava sofrendo um ataque aí também, viu? Pode ser um movimento organizado. É tanta coisa que a gente nem consegue parar. Bom, estamos olhando, mas temos que, de alguma maneira, também tocando aqui a TV 247. Rui, deixa eu só agradecer aqui a Leone, Giuseppe, Emerson, Nádia, Eduardo Miranda e o Wallace Santos, que são os nossos novos assinantes, dando força aqui para o 247 de uma maneira geral. Rui, vamos lá, essa semana também muito agitada, a gente sempre se fala em semanas quentes, né? A pesquisa XP saiu ontem, o Lula é o nome que vence o Bolsonaro, está claro. Então eu queria já começar entrando neste tema, né? Você sempre falou, olha, o candidato tem que ser o Lula, e a pesquisa simplesmente confirma, lembrando que é uma pesquisa feita pelo mercado financeiro, então já peço para você analisar os números de ontem. Eu acho que essa pesquisa ela confirma o que nós temos falado, né? Vamos falar claro, era uma coisa óbvia. Havia muita tentativa de disfarçar esse fato. Né? Havia e há, né? Muita tentativa de disfarçar esse fato. Apareceram teorias aí que não têm o menor fundamento na realidade, de que o Lula está ultrapassado, precisa de sangue novo, esse tipo de coisa, né? Que eram tentativas de desacreditar essa alternativa que o Lula representa. Eu acho que a pesquisa provavelmente mostra, inclusive, de uma maneira distorcida, como acontece sempre, né? Não dando o total impacto, né, da candidatura do Lula, que também nem é uma candidatura ainda, né? Quer dizer, numa eventual eleição, com a campanha eleitoral, Bolsonaro versus Lula e tudo mais, isso daí tende a ser uma coisa muito polarizada e explodir, né? Eu acho que esses números eles servem para combater, né, as ideias que dizem que o Lula não ganha a eleição, que o Lula precisaria fazer aliança com Deus e o diabo para ganhar a eleição e tudo mais. Não é fato. Né? A pesquisa mostra que não tem nada a ver. É a candidatura do Lula que tem força sozinha e nós devemos apreciar bem esse fato, nós devemos considerar com bastante cuidado esse fato que é muito importante. Tira o Ciro Gomes da jogada, né? Tira o resto da esquerda da jogada também, e, num certo sentido, unifica a esquerda. Deveria unificar, pelo menos. Rui, aproveitando esse ponto, eu queria te perguntar até sobre as consequências para a esquerda, né? Forçosamente, então, o PSOL teria que abrir mão da sua candidatura, apoiar o Lula, na sua opinião. Outros projetos já desaparecem, e mesmo dentro do PT, né? Para quem achava, não, veja bem, talvez seja o caso de buscar um nome com menor rejeição, falava-se muito no Haddad, enquanto o Lula não tinha os seus direitos políticos. Você acha que consolida dentro e fora do PT, no campo da esquerda? Eu acho que sim. Eu acho que existe uma subestimação do quadro político, né? Existe uma incompreensão de qual é o quadro político que nós estamos vivendo, na minha opinião. Por exemplo, todo mundo acha que a eleição é apenas uma eleição. Põe os candidatos lá, vai votar, não vai ser assim. Isso daqui, o que está em disputa aqui é muito mais do que simplesmente uma eleição. A eleição vai se dar sobre a base de uma luta política tremenda dentro do país. Em primeiro lugar, isso daí. Falar, por exemplo, que o Lula tem rejeição, o Haddad e tal, isso tudo são fantasias de pessoas que estão achando que nós estamos em 2002, né? Nós não estamos em 2002. Nós estamos no marco de um golpe de Estado, nós estamos no marco de uma crise política internacional muito forte, né? Nós estamos no marco de uma crise política nacional muito intensa.
A burguesia não vai querer que o Lula ganhe a eleição, não vai querer que ninguém que seja capaz de fazer o mínimo que seja contra a atual política deles ganhe a eleição. Né? Então, apresentar candidatos, técnicas de marketing e tudo mais, me parece fora da realidade. Precisa entender o que está acontecendo no país. É uma luta do povo contra o golpe, contra o imperialismo. Tá? Seria bom, em algum momento, a gente falar do que está acontecendo no cenário internacional, porque há desdobramentos muito sérios da eleição do Biden. Isso, vamos falar sobre o quadro internacional, Rui, mas antes, só para fechar a pesquisa, então, como é que você viu a reação do Ciro Gomes, que pediu para o Lula desistir de ser candidato? Ele caiu no ridículo, né? Não sei se ele deu essa declaração antes de ver a pesquisa, não sei o que foi, né? Mas isso daí é uma coisa que na política brasileira é comum, né? O pessoal acha que a pessoa que tem mais voto tem que abrir mão para a pessoa que tem menos voto. Isso é uma coisa que só existe no Brasil, né? Em todo lugar, quem tem mais voto ganha. E também desfez aquele argumento, né? Porque eles diziam de que o Ciro teria mais chances de vencer Bolsonaro. A pesquisa mostra não, que Lula tem mais chances, aliás, é o único que vence. Também mostra que Lula tem a menor rejeição, maior potencial de votos, ou seja, vence Bolsonaro, vence Moro, vence todo mundo, enquanto os outros não têm o mesmo desempenho. Então acabou o argumento também, né? Acabou. E eu acho que a pesquisa ela ilustra um outro ângulo importante. Muita gente acha que o Lula ele deveria se entender com os banqueiros, se entender com o PSDB, se entender com o MDB. Não, ele ganha a eleição sem esses partidos. Porque a pesquisa foi feita pelo nome do candidato. Ninguém perguntou, você votaria numa coligação? Não tem campanha de aliados. É o nome do Lula, ponto final, puro e simples. Exatamente. Rui, e aí a gente avançando então nisso, sobre o PSOL, né? Marcelo Freixo deu uma entrevista recente e disse que o PSOL deveria apoiar o Lula, disse que ele tem conversado com o Boulos. Você acha que o caminho do PSOL também vai ser retirar um projeto presidencial, caso sejam confirmados os direitos políticos do Lula? E aí te pergunto também, aproveitando, se você vê algum risco de manobra no Supremo, se essa pesquisa com Lula tão forte não torna praticamente inviável um novo golpe. Olha, do PSOL, o que nós temos aí aparentemente é uma crise interna no PSOL, né? Porque o Freixo, ele continua advogando pela frente ampla, né? Eu, inclusive, ouvi uma notícia que é significativa, fala que o filho do Freixo está trabalhando na prefeitura do DEM, no Rio de Janeiro do País, né? Então, há toda uma crise aí, há um enfrentamento entre duas alas do PSOL em torno dessas perspectivas. Eu não sei direito o que a outra ala pensa na questão do Lula, né? Mas eles estão rejeitando a ideia de fazer aliança com o DEM, com o PSDB e tudo mais. Eu acho natural isso daí, porque o PSOL é um partido muito heterogêneo, né? E já aconteceu diversas vezes pessoas do PSOL que ganham uma certa popularidade começam a se aproximar aí de setores da burguesia e tudo mais, deixando o partido para trás. Acho que é uma coisa que vai acontecer naturalmente no PSOL. Agora, é importante ver como essa crise vai se desenvolver, né? Como é que ela vai se desdobrar aí. E é uma crise para agora, né? Há quem especule que o próprio Freixo estaria de saída do PSOL indo para o PSB para disputar o governo do Rio de Janeiro. O Glauber Braga, que é do PSOL, disse que não aceita aliança com o DEM, né, com o Rodrigo Maia. Com o Rodrigo Maia não, com o Eduardo Paes. O César Espírito Santo se tornou assinante, agradeço muito. Murilo pede aqui uma entrevista com o Luiz Matos, youtuber que fez live incentivando filiação em partidos, que eu vi esse movimento, achei muito interessante. Rui, olha só, continuando então, como é que você vê a questão do Supremo Tribunal Federal? Você falou do PSOL, você acha que pode haver mais uma violação, mais um golpe com a mão grande? Porque agora não é simplesmente o Supremo condena o Lula naquela histeria toda. Agora é a Lava Jato parcialmente desmoralizada, pelo menos para amplos setores da sociedade.
o Lula com 42% na pesquisa e o Brasil destruído pelo fascismo. Será que o Bolsonaro o Supremo Tribunal tiraria o Lula para concluir a destruição do Brasil pelo fascismo? Eu acho possível. Inclusive, eu acredito que eles estejam aí cozinhando alguma manobra dessa natureza, né? Não necessariamente precisa ser uma rejeição pelo Supremo. Eles deixaram muitas portas abertas aí para atacar o Lula, né? Há muita coisa. Por exemplo, o processo do sítio de Atibaia pode ser julgado em Brasília. Ele já foi encaminhado para Brasília, ele pode ser julgado e o Lula pode ser condenado em primeira e segunda instância rapidamente por esse processo aí. Há outros processos em curso e, inclusive, há a possibilidade. Eu vi que há uma contraofensiva dos procuradores da Lava Jato que querem que o plenário do STF discuta a questão do Lula, a questão do Moro, né? Para reverter a decisão da segunda turma, que tomou a decisão de colocar o Moro em desconfiança. Eu acho que há muitas possibilidades, muitas mesmo. A burguesia ela não quer o Lula como presidente de jeito nenhum. E se houver eleição, mesmo que o Lula não ganhe, porque a eleição vai ser uma eleição muito dura, isso é uma coisa que o pessoal não entende. É uma luta política muito dura, não é um oba-oba, não é uma festa. Mesmo que haja eleição, nada garante que o Lula vai ganhar também. Rui, eu acho que tem uma outra saída sendo preparada e tem tudo a ver com esse comentário do Marcos Maggi aqui, dizendo: nos últimos dias, New York Times, Washington Post, Guardian atacaram duramente o Bozo. Falam em variante Bolsonaro. Será a preparação para uma intervenção no Brasil? O Mourão hoje publica um artigo no Estado de São Paulo que me pareceu o seu artigo de preparação para o governo Mourão, vamos dizer assim, em que ele se coloca quase que à disposição, né? E todos esses editoriais têm feito um elogio. Olha, no Brasil os militares são legais, defenderam a democracia, não fecharam com o golpe. Você acha que tem uma saída internacional que passa pelo Mourão, aliado ao governo Biden? Isso seria um golpe de Estado, um novo golpe de Estado, né? Eu pensei, já várias vezes, já comentei isso daí, que uma alternativa para a burguesia seria diminuir o impacto do Bolsonaro e inviabilizar a candidatura dele. Aí seria Lula versus um candidato do centro, né? Quer dizer, da direita tradicional, né? O Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração essa semana, mais uma, né? Ele está muito ativo nisso daí, onde ele falou que é preciso ter uma candidatura popular que seja alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. Quer dizer, eles não vão... Uma coisa é certa, né? A burguesia, a grande burguesia brasileira, o imperialismo, não vão abrir mão da tentativa de tirar o Bolsonaro e o Lula da jogada, né? Até o último minuto. No último minuto eles vão tomar a decisão e a decisão vai ser apoiar o Bolsonaro, da maioria. Mesmo que ele seja retirado. A menos que ele seja retirado ou inviabilizado ou proibido de disputar por alguma razão, como você está dizendo. Tirar o Lula não é bom porque para a burguesia, né, logicamente, porque o Lula é um candidato muito forte. Se você coloca o Haddad, não é a mesma coisa. Por mais que tenha gente aí que não consiga entender isso daí, tem de tudo, né? Eu vejo as opiniões e tal, mas tudo bem, são opiniões de pessoas que não têm um conhecimento real da política. Então, tirar o Lula seria bom nesse sentido, porque o PT, de qualquer maneira, vai lançar candidato. E esse candidato do PT vai polarizar a situação. Não é porque é o Haddad, com o Lula fazendo campanha para ele, por exemplo, que o Ciro Gomes vai ocupar o lugar do PT. Não vai acontecer. Então, quer dizer, precisaria mesmo tirar o Bolsonaro, né? O problema é esse daí. O problema seria superar o Bolsonaro de alguma maneira, ou tirar ele fora do quadro político, com impeachment, com a inelegibilidade, alguma coisa, e colocar um candidato para disputar com o PT que aparecesse como candidato de união nacional, da ciência, civilizatório, papapá, que une o país, né? O Lula é um extremista, daí vão falar que o Lula é ladrão, que a Lava Jato estava certa, é toda aquela campanha contra o PT.
De qualquer maneira, é uma operação muito complexa, né? Tudo isso daí é uma operação complexa. O Rui, você acha possível que eles tentem construir o Mourão como candidato? Ou é praticamente inviável? Não vejo isso, viu? Porque o problema é o seguinte, né? O Bolsonaro ele é um candidato parecido com o Lula. Ele não é um candidato do chamado centro político, que é aquele candidato que não tem popularidade própria. É o candidato de uma máquina política. Né? Você aparece com o candidato Aécio Neves. Quem que gosta do Aécio Neves? Quem que é aecista? Não tem isso daí. Ele aparece como candidato da burguesia e a imprensa toda começa a bater bumbo para ele, começa a elogiar, começa a aparecer, começa a falar em tudo quanto é lugar, falam que ele é o candidato mais adequado, blá, 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 o candidato da máquina política, do sistema político. Né? O Bolsonaro não é assim. O Bolsonaro é candidato de um setor da população. Ele tem uma base política real. Então, ao tirar o Bolsonaro, você precisaria evitar que isso daí levasse a uma crise política muito grande. Por exemplo, nas eleições. Se você tira o Bolsonaro, quem que garante que os 20% aí que são bolsonaristas mais chegados não vão torpedear a eleição do candidato que substitui o Bolsonaro? Porque se eles não conseguirem esse voto na eleição, o candidato não vai ganhar do Lula nem do PT, seja lá qual for o candidato. Quer dizer, é complexa a operação, né? Não basta tirar o Bolsonaro, precisa ganhar os votos dele também. Exatamente. E aí, para eles, o ideal seria tirar Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo. Ó, tiramos dois e agora a gente brinca aqui na nossa, vamos dizer assim, oligarquia travestida de democracia. O Rui, só dando um esclarecimento para o pessoal, tem muita gente aqui colocando sobre a questão do site Brasil 247, de fato, não é que ele sofreu um ataque, ele está sofrendo um ataque hacker gigantesco, a gente está trabalhando pesadamente nisso, né? Não é uma coisa normal, já são quase 4 horas fora do ar, isso nunca aconteceu, mas isso eu acho que talvez seja só um aperitivo de como o jogo vai ser pesado, né, nesse processo político-eleitoral. Né? O Lula aparece na frente, a esquerda se fortalece, de repente os sites começam a ser atacados, tem alguma coisa muito séria acontecendo, mas a gente vai resolver, né? A Laurita está dizendo, está redirecionando para o Facebook? Sim, tem um redirecionamento só para não ficar uma página lá com, enfim, sem informação, e no Facebook tem um aviso, assim que a gente conseguir restabelecer, voltaremos, mas é sério o que está acontecendo, mas a gente vai chegar à origem dos criminosos, né? Eu acho, Rui, que a gente está entrando num mundo que a gente pode esperar muitos crimes digitais aí pela frente. Se você me permite, eu gostaria de comentar isso daí. Eu concordo com você, isso aqui é uma amostra grátis de como vai ser a eleição. Para quem está achando que a eleição vai ser aquela festa e tudo mais, uma eleição com o Lula vai ser assim. Vai ter ataque a todos os sites que defenderem o Lula, o YouTube, o Facebook vão entrar na jogada, vão começar a censurar os sites de esquerda. Né? Não vai ser um passeio, vai ser uma guerra. Isso aqui pode muito bem ser uma primeira tentativa, né, de fazer isso daí. Por exemplo, nós do PCO, nós sofremos 2 grandes ataques hacker no último ano. É importante isso daí. E outros sites de esquerda estão sofrendo também. Quer dizer, não se pode levar na brincadeira a coisa. Né? Nós estamos aqui numa luta que é um tanto quanto encoberta, mas é uma luta contra setores muito poderosos, né? E uma luta desigual, né, Rui? Porque realmente, assim, quer dizer, é muito, muito, muito difícil enfrentar todo esse sistema. A gente tem vários protocolos de segurança, não é brincadeira, né? A gente trabalha, assim, quer dizer, com gente da mais alta qualidade, mas, enfim, né? Isso só está mostrando que eles estão dando um passo além no crime, na tecnologia de crimes digitais. Mas voltando à nossa pauta, a gente vai conseguir resolver isso aí com certeza. Em breve o site vai estar no ar. Nem que a gente tenha que criar 10 sites diferentes, um em cada lugar, para um redirecionar para o outro, isso a gente vai conseguir fazer. Rui, vamos voltar então para a questão eleitoral no Brasil. Você falou do risco, mas você falou que isso se conecta também com uma questão internacional. Eu acho que aquela pergunta do Marcos, ela não ficou muito bem respondida, assim, por quê? Ele fala o seguinte: toda essa mídia ocidental tem feito editoriais
atacando o Bolsonaro, etc. e tal. Bom, o Biden vai se colocar, talvez, ou o Ocidente, como um antagonista do Bolsonaro na cena internacional. Ele é um bom adversário, né? É bom até para a popularidade do Biden se opor a uma figura tão deplorável quanto Bolsonaro. Aonde isso vai levar? No eventual, por exemplo, numa eventual aceitação dos Estados Unidos em relação à candidatura Lula, vai levar uma intervenção no Brasil, vai levar um golpe militar? Como é que você vê a questão Biden/Bolsonaro? Para o imperialismo, vamos pegar por partes essa questão. Para o imperialismo, a candidatura Lula está excluída por vários motivos. Mas eu vou introduzir um motivo aqui, que é uma coisa nova que está acontecendo, que eu acho que é muito importante. Eu não sei se você acompanhou, Atush, o que está acontecendo na Ucrânia, no sul da Ucrânia, né? Nas duas repúblicas autônomas que foram criadas lá. O Donbass, não é isso? O Donbass, são duas, é Donbass e... eu não me lembro agora. São duas pequenas repúblicas autônomas dentro da Ucrânia, com população russa, que foram criadas lá. No último ano não, desde a eleição do Biden, vem escalando uma ofensiva do governo ucraniano contra essas repúblicas, que estão na iminência de sofrer um ataque militar, o que forçou o governo russo a deslocar uma quantidade muito grande de tropas para essas repúblicas e para a Crimeia, que eles ocuparam quando houve o golpe na Ucrânia, né? Quer dizer, eles estão sentindo que começou uma ofensiva. A imprensa internacional, ela não destaca o fato de que o governo ucraniano deslocou as tropas, quer dizer que o agressor é o governo ucraniano, né? E destaca o fato de que os russos estão deslocando as tropas. Aí o governo da Ucrânia já entrou em contato com o Biden, e o Biden falou que vai apoiar o governo da Ucrânia diante de qualquer agressão russa, quando, na verdade, o agressor é o governo da Ucrânia. Quer dizer, nós estamos diante aí, na minha opinião, numa rapidez até maior do que a gente poderia esperar, de um evento que pode levar a um enfrentamento muito grande com os russos, né? É uma guerra, é o que Notícia de agora da Folha de São Paulo, exatamente, a Ucrânia pedindo ajuda à OTAN contra a Rússia, que dá recado militar. Bom, o governo ucraniano é um governo por procuração, né? Houve um golpe, eles têm lá um presidente fantoche, mas enfim. Exatamente. E eles estão fazendo o que normalmente no jargão aí da política internacional se chama de guerra por procuração, né? Quer dizer, uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia por intermédio da Ucrânia. Por outro lado, nós temos a crise em Mianmar. A crise em Mianmar passou aí um pouco despercebida, né? E é um panorama complexo, porque em Mianmar existiu durante muitos anos aí uma ditadura bastante feroz, né? Uma ditadura dos militares de Mianmar. Depois eles, pressionados aí pelo imperialismo, chegou-se a um acordo, estabeleceram eleições, ganhou uma pessoa que é ligada aos Estados Unidos, e agora eles deram um novo golpe de Estado e há um enfrentamento. Mianmar é uma espécie de protetorado chinês. Lá, os chineses têm muitas empresas, muito investimento, muito negócios, né? E os militares de Mianmar são alinhados com Pequim. Bom, o movimento que se levantou contra os militares é um movimento também claramente anti-chinês. Ele não é um movimento apenas contra os militares de Mianmar. É um movimento anti-chinês. Inclusive, ameaçaram e chegaram, inclusive, a queimar fábricas chinesas em Mianmar. Eu acho que isso daí é um outro cenário do mesmo tipo que nós temos aí na Ucrânia, né? De uma agressão por procuração do imperialismo contra a China. Uma provocação para criar um clima internacional, né? Eu acho que eu mencionei aqui na terça-feira passada que há muitas notícias de que a China criou o vírus, né? O vírus do Covid, que é uma tentativa de desmoralizar o governo chinês, seja verdade ou não, porque isso daí é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo, que agora voltou à tona com objetivos políticos.
Eu acho que nós já tivemos aí algumas ações contra o Irã, né? Há uma evidente tentativa de retomada da guerra na Síria por parte do Biden. Quer dizer, o imperialismo norte-americano, sob a direção do Biden, ele colocou as garras de fora e ele vai levar adiante uma política extremamente agressiva. Bom, qual que é a importância disso para o Brasil? Um dos objetivos dos golpes de Estado que aconteceram aqui, na América Latina, era o quê? Alinhar, né, a zona de influência norte-americana, Brasil, Argentina, etc., 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 com a política internacional dos Estados Unidos. Por quê? Porque para você enfrentar uma situação como essa, você precisa de apoio internacional sólido. Então, nesse sentido, por exemplo, os militares brasileiros e até o próprio Bolsonaro são aliados importantes. O Lula, no governo, ele não tem, mesmo que ele quisesse, ele não tem condições de exercer o papel aí de um fantoche da política externa norte-americana. O Rui, olha essa notícia, acabou de entrar aqui, não tem um tempinho, já tem uma meia hora. Putin conversou por telefone com Jair Bolsonaro sobre a aquisição da vacina Sputnik. Tem informações que já foram publicadas de que os Estados Unidos pressionaram muito os seus países, os capachos aí a não adquirir a vacina russa, né? Mas será que Bolsonaro está se desgarrando? Será que ele, por ser um cara muito mais ligado a Trump, à extrema-direita dos Estados Unidos do que ao Biden, será que ele pode se reinventar como um outro personagem e buscar uma aproximação com a Rússia? Eu acho que isso aí diz respeito mais à situação interna do Brasil. Cada dia que você não compra essa vacina, não vacina o povo, a coisa vai de 3 mil a 5 mil mortos. Isso daí é insustentável para qualquer governo, não é só para o Bolsonaro. É desespero, então. É desespero do Bolsonaro e ele topa qualquer coisa. E o Putin, logicamente, está fazendo a sua política. Ele tem a vacina, ele oferece a vacina. As vacinas que foram desenvolvidas pelas empresas multinacionais, elas não estão sendo colocadas no mercado em quantidade suficiente para países como o Brasil, Paraguai, Chile, etc. e tal. Então, o Putin está entrando na brecha, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o Bolsonaro se alinharia assim com o Biden. O governo é um governo militar, não é um governo anti-norte-americano, né? É um governo pró-norte-americano. Eles têm muita coisa em comum. A hostilidade. Sim, mas e se eles perceberem hostilidades dos Estados Unidos em relação ao Brasil? Porque, por exemplo, tem o editorial do Washington Post, o editorial da Economist, o editorial de não sei mais aonde. Será que o Bolsonaro não pode fazer um gesto de descontentamento, já que não tem um alinhamento direto com o Biden? É isso que eu acho que pode ser interessante aí nesse contexto também. Precisaria esperar para ver, né? Eu acho um pouco improvável. Apesar de que o Putin era um aliado do Trump. O Trump ele fez o impossível para evitar o que está acontecendo agora, que é um enfrentamento com a Rússia. Tá? O Biden acusa a Rússia de ter manipulado as eleições norte-americanas para favorecer o Trump. Então, até poderia ter alguma coisa nesse sentido, mas eu acho mais provável que a situação do governo Bolsonaro é que a água está batendo naquele lugar delicado lá e ele está muito preocupado com essa situação. A pergunta do Marcos Mag também dizia a respeito à questão de intervenção internacional no Brasil. E aí a gente tem essa notícia aqui também, que é da Sputnik, que é interessante. ONGs pedem reuniões abertas entre Biden e Bolsonaro sobre a Amazônia. Como é que você acha que vai ser a política do governo Biden em relação ao Brasil? É ocupação, é colonização, é tomada de território, é o quê? Então, eu não sei se você se recorda, nós tivemos a oportunidade de discutir esse problema em relação ao Macron, né? Naquele momento lá, nós falamos que o imperialismo tem que ficar fora da Amazônia, mas que o governo Bolsonaro ele abria a brecha para a intervenção imperialista com o tipo de política que ele exercita na Amazônia. E nós estamos vendo aqui que o Biden percebeu isso daí, né? O Biden não é o Macron,
é um governo muito mais poderoso do que o da França, e apesar de que os Estados Unidos não ligam a mínima para esse problema da ecologia, eles aparentemente vão pressionar o Brasil para conseguir vantagens aqui em relação à Amazônia, e quem está dando de bandeja isso daí é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai opor uma resistência de fachada, mas eu acho que vai acabar triunfando uma política intervencionista, mas não intervencionista direto, de mandar tropas, etc., na Amazônia. Esse é um grande problema mesmo. Só tirando aqui o microfone. Pelo que você fala, então, Rui, pode ser até uma coisa meio teatralizada, né? O Bolsonaro finge que resiste quando, na verdade, estaria entregando para a Amazônia, né? Tomás Nascimento, Léo, endereço Brasil 247, remete para a página do Facebook há umas 2 horas. O site está fora do ar, o que houve? Na verdade, já são 4 horas, começou um ataque por volta do meio, mais quase 5 horas, começou antes, pouco antes do meio-dia, já são 4 horas e meia de ataque, nós já identificamos que é um ataque de DDoS, estamos tomando as providências, mas eu peço muita força a todos vocês aí, quem é apoiador do Brasil 247, que apoie, quem puder nos ajudar, porque a gente está montando uma brigada tecnológica aí para fazer frente aos novos desafios. A gente tem que enfrentar gente da pesada. O Rui, agora não vai ser mais fake news, não, vai ser pior do que fake news, vai ser guerra tecnológica pesada, então não é tão simples assim manter um site com a relevância que tem o 247 hoje no ar. Devolvo para você, mas obrigado aí pela preocupação do nosso telespectador. Rui, voltando então, você acha que o Bolsonaro pode favorecer um cenário de ocupação da Amazônia? E você falou também de um cenário de guerra total dos Estados Unidos, guerra contra a Rússia através da Ucrânia, guerra contra a China através de Mianmar, e nesse contexto, então, pelo que você dizia antes, não tem espaço para o imperialismo aceitar uma candidatura Lula. Você não acha que há espaço para, de repente, olhar assim, não, vamos compor com o Lula, porque o Lula é aquele cara que pode dialogar com todo mundo, porque assim, a China e a Rússia também estão avançando na América do Sul. Você acha que eles vão reforçar, então, a pressão, a ocupação no quintal? Eu acho que sim. Acho que a primeira preocupação do governo norte-americano é reforçar sua posição nas Américas, que é a base de operações, né? Você tem que... É o tal negócio. Se você quer brigar, uma das regras fundamentais da política externa é que você, para poder fazer uma guerra fora do país, você precisa ter o país relativamente pacificado. Não dá para você fazer uma guerra com o país dividido, né? Então, o governo norte-americano está procurando aí estrangular o trumpismo, apesar de que o Trump não vai se opor à intervenção norte-americana de uma maneira muito dura, né? Ele vai denunciar, que ele já falou, né? Vão voltar às guerras intermináveis. Mas também nós temos que entender que o espaço vital norte-americano, o espaço político, é a América Latina inteira, e a América do Sul, América do Norte e América Central, é todo o continente. Então, quer dizer, se houver muita oposição aqui, isso vai dificultar o que eles estão pensando em fazer, né? O Biden, ele declarou qual é o objetivo dele. Ele acha, né, que é o que acham os militares e também os capitalistas norte-americanos, que nos últimos anos, principalmente durante o governo Trump, tanto os chineses quanto os russos ocuparam um espaço econômico que não corresponde ao poder político efetivo desses países. É lógico, o mercado mundial é um feudo do imperialismo, não é uma coisa livre, não há livre concorrência. O que há são tropas militares, mísseis, navios de guerra, é isso que significa o mercado mundial, né? E com a crise dentro dos Estados Unidos, a China e a Rússia ocuparam aí um espaço importante. E ele quer fazer com que esses países recuem, né? E provavelmente... Interessante, Rui, você está olhando para o cenário mundial como se a gente estivesse vivendo uma pré-terceira guerra mundial, né? Um tabuleiro em que os Estados Unidos ocupam as Américas, China e Rússia fortalecem a sua aliança, fazem um pacto com o Irã, toda essa questão euroasiática, né, que o Pepe Escobar fala bastante. Então, é um cenário de pré-guerra mundial ou de quase guerra mundial? Eu diria que é um cenário de quase guerra, sim.
Não sei se... Não dá para dizer que... Não é assim como na véspera da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que você sabe que as coisas já estão se encaminhando inevitavelmente para um enfrentamento militar em grande escala, mas as operações são operações de grande hostilidade militar e vai ter guerra aí em vários lugares, né? Nesse primeiro momento, o que eu vejo são os norte-americanos avançando por intermédio de outras forças, né? Não avançando militarmente, apesar de que, né, no Donbass, no Donetsk, o que pode acontecer é que a OTAN venha a ser obrigada a intervir aí. Venha a ser obrigada. Venha a intervir, né? E o Putin fala que a Ucrânia pode ser destruída caso ousem fazê-lo, né? O Vicente está mandando aqui força, 247, obrigado a todos, vamos resolver o problema. Nem que a gente tenha que criar vários sites paralelamente, então tudo isso vai ser resolvido. Obrigado aí pelo apoio de todos. Já que você falou dessa ocupação do território da América do Sul, interessante, foi muito bom você ter falado sobre isso, Rui. Eu acho que a gente deve fazer mais análise internacional aqui também. Vou mostrar o Twitter do Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Olha como ele está preocupado com a América Latina, né? O primeiro tweet dele é esse aqui. Ele está dizendo que está condenando um representante paraguaio por corrupção, etc. e tal. Fala que os Estados Unidos estão unidos contra a corrupção e a favor do povo paraguaio. Eu não sei quem é Ulisses Quintana, mas mostra como eles estão ligados nessa agenda anticorrupção que foi usada para dar o golpe no Brasil. Ele também fala assim, ó, o Panamá é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, etc. e tal. Falou aqui da relação bilateral com o Panamá. E também hoje, olha que interessante, ele fala que teve uma reunião, ele com o presidente da Colômbia, o Ivan Duque, que é um presidente de extrema-direita, e fala assim, nossa parceria dá apoio à paz e à prosperidade na Colômbia através da cooperação na segurança, desenvolvimento rural, combate ao narcotráfico e direitos humanos, né? Então, os Estados Unidos não estão de bobeira aqui para a América do Sul, né? Não vão dormir no ponto, né? Pelo que você falou, e está bem claro aí pelo tweet dele. Eles estão... eu sei que você mostrou, é uma amostra pequena do quadro todo, mas mostra que eles estão muito ativos em organizar a política latino-americana. E aí o problema Lula é um problema chave. O Lula não é uma pessoa que possa exercer o papel de capacho dos Estados Unidos em aventuras militares. Ele pode fazer um acordo com os Estados Unidos em outros sentidos, econômico e assim por diante, em questões que são de senso comum, mas, por exemplo, apoiar a agressão contra a Ucrânia, um governo Lula fizer isso daí, causa uma crise no governo Lula. Então tem que pensar, as pessoas que acham que a eleição aqui vai ser um passeio, vai ser um piquenique, tem que parar e pensar, não é assim, né? Eu vi que muita gente acha que nós estamos de volta em 2002. Não estamos de volta em 2002. Não é uma aliança com o neoliberalismo. Hoje talvez tenha que ser, pelo que você coloca, uma aliança com um projeto de terceira guerra mundial, né? De que lado você está? Você está comigo ou você está contra mim? O eleito, caso a influência preponderante seja dos Estados Unidos, a questão central você está com a China, você está com a Rússia ou você está com a gente, né? Acho que é isso que vai ser colocado. Ah, não, eu quero só um Brasil independente, soberano. Ah, bom, por enquanto não está dando, você vai ter que escolher um lado, né? Talvez seja isso. O Bolsonaro também não é o candidato ideal para essa política, também não é. Mas o Bolsonaro é um candidato possível dentro dessa política. O Ciro é um candidato possível, porque o Fernando Henrique falou assim, o Ciro, eu apoio qualquer um, até o Ciro. Né? Eu acho que o Ciro tem. Eu acho que eles estão estudando cuidadosamente a questão do Ciro também. Né? Precisa ver se o Ciro consegue rachar a base do Lula, o que não está muito parecendo que vai acontecer, não. O problema é esse. Deixa eu trazer os comentários aqui, Rui, e já a gente segue aqui na conversa aqui. O Guilherme Ferraz falou, hoje protestos violentos em Roma por conta das novas medidas restritivas, na Irlanda do Norte por conta de questões fronteiriças. O Guilherme pede um backup de tudo offline. Bruno Soares, não sei se já comentou, mas Rui comenta sobre Biden apoiar sindicatos, apoiar ou desconfiar. Júlio Chaú, Léo, Rui não cabe em 1 hora, aumenta o programa, também acho. O Rui realmente a gente precisava fazer uma coisa mais longa. Diara fala assim, Rui e Pepe são alto nível, merecem ser respeitados. Com certeza. O Rui, vamos continuar aqui então. Ângela Angel também nos apoiando.
é um cenário muito mais complexo, em que as opções, então, que estão colocadas para o Brasil pelo imperialismo são muito mais estreitas, né, do que em 2002. Ah, sem dúvida. Em 2002, o grande problema da burguesia era conter uma eventual explosão política no país, por causa da fome, da miséria, que o Fernando Henrique Cardoso promoveu, e manter os fundamentos da política neoliberal. Fundamentos. Não manter tudo, todos os detalhes, os fundamentos. O Lula concordou com essa política de manter os fundamentos. E, logicamente, que ele ia ter uma política endereçada a resolver o problema da fome, de alguma maneira, e tudo mais, que ele é um político reformista, não é um político neoliberal. Agora, hoje em dia já não é essa a questão, né? A questão hoje é muito mais complexa do que isso, e nós vamos ter que ver, porque os empresários estão desesperados no Brasil, a situação brasileira é desesperadora, o imperialismo vem exercendo uma espécie de boicote econômico contra o Brasil na questão dos investimentos, porque a política brasileira não se alinhou totalmente com a política neoliberal, e nós temos esse quadro que é mais importante ainda, que é o quadro político internacional, né? Os Estados Unidos vão exigir um alinhamento mais firme, mais sério com essa política, né? Não é só isso, o governo Lula também, ele prejudica a tentativa dos norte-americanos de alinhar totalmente os governos aqui, latino-americanos, com o imperialismo. Quando o PT terminou o governo, eles ajudaram a eleger o presidente nacionalista do Peru, né? Eles apoiaram a Venezuela, não ficaram contra. O Lula não vai ficar contra a Venezuela. Apoiaram Cuba. Quer dizer, a política externa do governo do PT teria que mudar muito para se adequar às necessidades atuais do imperialismo. Muito bom, Rui. Eu estava aqui só vendo as notícias chegando, e o próprio Bolsonaro postou no seu Twitter essa questão da conversa com o Vladimir Putin também, né? A Cláudia Barrela te faz uma pergunta direta aqui, Rui, está dizendo: Rui, você acha que devemos nos preparar, pois diante do que está aí, 2016 será café pequeno perto dos próximos meses e a eleição em 2022? Né? Esse é um ponto, né? Porque você traçando esse cenário de quase guerra, então este ano, 2021, 2022, podem ser muito mais difíceis do que foi o processo golpista que a gente conheceu. Eu acho que sim, né? É lógico que há uma certa indecisão da burguesia por causa do Bolsonaro, né? A burguesia, um setor importante da burguesia, está procurando articular uma alternativa ao Bolsonaro. Isso daí divide as forças burguesas para uma ofensiva geral contra o movimento operário. Mas a hora que eles conseguirem resolver esse problema de uma maneira ou de outra, a ofensiva vai ser muito grande, não há dúvida nenhuma. Quem acredita que um governo do chamado centro seria um governo bom em relação ao Bolsonaro está totalmente enganado. Isso teria que ser um governo muito linha dura, né? Então, é preciso ver isso daí. É preciso ter uma noção muito clara do que está acontecendo. Nós não podemos aqui viver com base em ilusões de que está tudo pacífico e tal. A própria candidatura do Lula, como nós já falamos aqui, já comentamos, já discutimos várias vezes, ela não está segura, né? Até aproveitando, eu vou compartilhar com você, isso aqui acabou de chegar para mim, porque a direita fica falando que está à procura do Biden brasileiro. Talvez o Biden brasileiro seja alguém para guerrear a Rússia, China, etc. e tal, né? E Luciano Huck e Ciro Gomes participarão da Brazil Conference de Harvard e do MIT. Você diria que Luciano Huck e Ciro, então, já estão totalmente cooptados pela política imperialista? Eu acho que sim. Há um bloco aí formado, né? É um bloco muito grande do ponto de vista dos políticos tradicionais. É um bloco, na realidade, Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, tudo mais. Isso aí expressa o bloco dominante no Brasil desde sempre, né? Que é o
os grandes partidos que surgiram da ditadura, como o DEM, né? E o que surgiu da oposição, como o PSDB e o MDB. É aquela duplinha tradicional, né? Eles estão muito alinhados. O Ciro sempre fez parte desse bloco, sempre. Ele nem fez questão de negar, ele diz outras coisas, né? Mas ele não diz que ele é contra, por exemplo, o PSD, é totalmente anti-PSDB e tal, isso aí não fala. Não, e a própria possível aliança dele com o Fernando Henrique talvez seja decisiva, né? Bom, Rui, eu vou te pedir para a gente fechar um pouquinho mais cedo hoje, mas vou te passar ainda alguns comentários, que eu vou entrar numa reunião daqui a pouquinho sobre esse problema que está atingindo o site Brasil 247 nesse momento, e agradeço também ao Pedro, que se tornou nosso novo membro assinante. O Guilherme Valduga te faz a pergunta: o mercado financeiro teme a crise também? Bancos como Itaú temem bancos estrangeiros? Ou os donos de tudo são os mesmos? Porque também nesse processo imperialista há um processo de substituição, né? Não só das elites políticas, mas também econômicas. Será que o Brasil não está sendo completamente devorado? As elites locais também estão sendo engolidas por terceiros? Existe esse processo, mas nós temos que entender o seguinte: a relação tradicional do imperialismo com países atrasados como o Brasil, ela não se dá através de um governo de intervenção, uma força de ocupação. Não é viável isso daí como modo de funcionamento normal. Você tem que ter uma aliança sólida com setores políticos dentro do país. Logicamente que entre os setores que estão dentro do país e o capital estrangeiro, há aliança e há disputa o tempo todo. Mas eu acho que não há nenhum plano de substituir completamente a burguesia brasileira por um capital multinacional, porque num país da diversidade, do tamanho do Brasil, isso é insustentável. Não há como controlar a população só com o capital estrangeiro. Você precisa do capital nacional. O capital nacional, eles são os, digamos assim, os prepostos, né, num certo sentido, do capital estrangeiro na política aqui. Então, por isso tem muita negociação, muito enfrentamento, não é uma luta assim de matar ou morrer, né? É uma luta constante para ocupar espaços, e volta e meia a recuos de ambos os lados, etc. e tal. Agora, com o tamanho da crise econômica, logicamente, que o avanço sobre o espaço do capital nacional, associado ao capital estrangeiro, é maior do que o normal, né? Não há dúvida nenhuma. Mas, para você operar toda essa substituição, precisaria substituir o regime político existente, que é uma coisa que a Lava Jato esboçou, mas não conseguiu fazer. Exatamente. O Rui, deixa eu só agradecer aqui ao Alisson, está pedindo meu contato aqui sobre essa questão tecnológica. Pode mandar um e-mail no atucha@brasil247.com.br. Quero agradecer a todos os membros, a todos os assinantes, reforçar o apelo para quem puder ser membro ou assinante no Brasil247.com/apoio, ou sendo membro aqui do canal. Estamos sofrendo um ataque pesadíssimo, mas iremos superá-lo, então, importante, né? E é isso que o Eduardo Lessa está perguntando: o que houve com o 247? Um ataque hacker, né? Já tenho aqui o primeiro diagnóstico, pesadíssimo, nunca aconteceu algo semelhante, a gente já sofreu outros ataques, mas não nesta dimensão, e eu acho que isso não é só um reflexo, o 247 incomodou com isso, aqui ou acolá. Eu acho que é uma questão que reflete também a luta política no Brasil, né? Como o Rui falou mais cedo. Então, agradeço muito a todos que são membros e ou assinantes, e me comprometo a fazer uma outra live com o Rui, assim, tão logo a gente esteja mais tranquilo aqui, né? Porque a gente tem que resolver esse problema do site com urgência. Rui, muito obrigado a você, e a gente volta em breve aqui. Tá certo. Até terça, então. Um abraço. Grande abraço.